por favor, fique em pé. Quantos estão armados aí? Eu estou armado, irmãos, eu estou armado. Eu estou aqui com uma calibre 66, 2 canos. Pega aí a sua Bíblia, erga ela aí o mais alto que você puder. Vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor, e abra sua Bíblia comigo. Abra aí a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu queria falar um pouco hoje sobre a graça de Deus. Queria falar sobre a graça. Nós falamos os períodos dos domingos que eu estive presente, nós falamos últimos, acho que 4 domingos, talvez 5, eu não me lembro. Nós falamos sobre disciplinas. Eu queria temperar um pouco com a graça de Deus. Nós sabemos que a graça e o Evangelho andam juntos. O Evangelho sem graça é legalismo, e a graça sem o Evangelho é libertinagem. Então nós temos que temperar, nós vamos entender essa graça. Efésios 2, 8, 9, quantos encontraram? Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que flua, Deus, vida desse altar. Ó Pai, que daqui não flua os pensamentos do pregador, mas que flua, Deus, a palavra do Senhor, Pai. Deus, que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar, para exortar, ó Pai, para consolidar, ó Deus, para edificar. O Seu Espírito tenha total liberdade para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em o nome de Jesus. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Quando nós falamos sobre a graça, nós precisamos entender algo, e toda vez que nós pregamos sobre a graça, eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, mas é um assunto que nós precisamos voltar sempre. Toda vez que nós falamos sobre a graça, nós estamos diante de uma linha muito tênue, porque é muito fácil confundirmos a graça de Deus. Agora, o fato é
que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação não é um mérito. A salvação não é uma conquista pessoal no que tange à meritocracia. A salvação é um presente de Deus. A salvação foi dada a nós gratuitamente. Obviamente que ela não é de graça. Obviamente que ela não é de graça. Mas ela é pela graça. Então, quando nós entendemos a graça de Deus precisa nos posicionar. A graça de Deus, quando nós entendemos graça, que nós não éramos capazes, de salvar a nós mesmos. O primeiro reconhecimento nosso, quando nós entendemos o evangelho pregado, o evangelho bíblico, o nosso apelo é feito mais ou menos assim: eu reconheço que sou pecador, não é estou, é sou pecador, e não posso salvar a mim mesmo. Então, arrependido, eu te confesso como Senhor e Salvador. O confessar do nosso coração é exatamente isso, que nós somos pecadores, que o ser humano é essencialmente pecador, e que ele não pode salvar-se. E se ele não pode salvar-se, ele não tem forças ou meios para se achegar a Deus, ele precisa estar debaixo ou clamar por um Salvador. E qual é o nome do nosso Salvador? Deixa eu me ouvir mais forte. Qual é o nome do nosso Salvador? Jesus. O nosso Salvador é Jesus. E nós só podemos ter isso por meio da graça. Você nunca poderá se gloriar da sua salvação. Quantos salvos temos aqui? Você nunca pode se gloriar dela. Porque eu preciso repetir, não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. Pastor, qual foi a minha parte? A sua parte foi receber. A sua parte foi dizer, eu aceito. Eu não vou falar sobre isso hoje, eu quero falar exatamente sobre a graça. Vem comigo em Romanos capítulo 4. Olha sobre Abraão justificado pela fé. Eu também não estou dizendo que a obra não é importante, amém, irmãos? Vocês estão comigo? Lembra que eu disse? É uma linha muito tênue. Mas nós precisamos falar sobre a graça de Deus. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de receber de Deus, justificação de Deus. Romanos 4, versículo 1, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, quem trabalha no dia do pagamento, ele não está recebendo um favor, ele está recebendo um salário, um pagamento. Se o patrão não o paga, o patrão está em dívida com aquele homem. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que Abraão, ele não trabalhou, mas no final do mês chegou com a mãozinha, como quem quer receber, estendeu as mãos, sem haver trabalhado.
O evangelho, irmãos, não é alguém que chega para Deus e fala assim: Deus, eu trabalhei o mês inteiro, me dá aqui o meu pagamento. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é aquele que não trabalhou, que não fez, que não merece, mas chega diante do patrão, talvez rosto com vergonha, talvez sem muita condição de olhar, estende a mão. E o dono da obra, com graça, enfia a mão no bolso, entrega um presente, é um salário, que não é favor, desculpe, que não é obrigação, que é favor. Já percebeu que a gente, educadamente, normalmente não liga para agradecer o patrão pelo nosso salário? Pode acontecer? Pode, mas normalmente ninguém faz. Se atrasar, a gente reclama, não é assim? Pô, trabalhei o mês inteiro. Mas se vier um pouco adiantado, ou se vier no dia, a gente normalmente não fala assim: ô rapaz, muito obrigado. Porque afinal de contas nós sabemos que não é a favor. Agora, quando alguém não trabalha e recebe, Jesus explicou isso em outras palavras quando ele falou daquela mulher prostituta que se curvou aos pés de Jesus. Os fariseus começaram a questionar, dizendo assim: se ele fosse profeta, saberia quem é aquela mulher. Aí Jesus vai contar uma parábola sobre a graça. Ele vai dizer algo mais ou menos, deixa eu parafrasear, ele vai contar algo mais ou menos assim: tem uma pessoa que te deve R$1 milhão, que você deve ela R$1 milhão, estou parafraseando, e essa pessoa te perdoa a dívida. O outro deve R$100 e também é perdoada a dívida. Qual vai amar mais? Aos fariseus disseram: é claro que é quem devia mais. Jesus vai olhar para aquela mulher e para aqueles homens, vai dizer assim: pois é, quem muito perdoa, muito se ama. Por que a graça é importante para nós entendermos isso e ficar voltando disso? Porque quanto mais nós entendemos graça, mais melhora o nosso relacionamento com Deus em gratidão a Deus. Desculpe eu falar algo aqui, irmãos, mas eu, como pastor, as piores pessoas que eu lidei na igreja foram as pessoas que se achavam no direito, foram as pessoas que se achavam merecedoras. Porque quem não encontra graça para si, nunca oferecerá graça para o outro. Quem muito se perdoa ou entende o que Jesus fez, vive um relacionamento com Deus baseado em gratidão, não em mérito. Romanos capítulo 3, volta uma página aí. Vocês estão comigo, irmãos? Romanos capítulo 3, versículo de número 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nem 10 sequer, irmãos, aí está dizendo? Nem 1000, nem 10.000, nem 1 milhão. Não há quanto justo? Não há nenhum.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe o que a lei veio fazer? E não dá para falar de graça sem falar disso. Deus entrega para nós uma lei, entrega para o homem uma lei. Mais de 600 preceitos, princípios, deveres. E que é bem verdade que vai nortear o homem, que vai dar para o homem uma legislação, como fazer. Mas o principal motivo da lei não era fazer o homem seguir alguma coisa, apesar de o homem ter um norte, como eu acabei de dizer, mas era mostrar para o homem que o homem era pecador. Era mostrar para a raça humana não o que ela é capaz de fazer, porque o homem descobriu que ele não era capaz de cumprir a lei. Não havia um justo sequer, alguém que pudesse bater no peito e falar assim: eu cumpri toda a lei. Não havia. Não existiu ninguém que pudesse dizer assim: eu sou justo diante de Deus, porque eu não tropecei em nenhum princípio da lei. Não existiu. E o único que veio mostrar para nós a justiça de Deus, Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. João capítulo 8, ele está diante de uma mulher adúltera, que foi pego em flagrante adultério. Os homens queriam apedrejá-los com base na lei, que eles mesmos não cumpriam. Jesus vai dizer assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os irmãos conhecem o texto. A Bíblia diz que do maior ao menor foi saindo, ficando Jesus e aquela mulher. João 8. Estando Jesus e aquela mulher, talvez aquela mulher pensou: ficou alguém que não tem pecado, ficou alguém com autoridade para me apedrejar, ficou alguém com autoridade para me matar segundo a lei. Mas de repente Jesus olha para ela e fala assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Graça de Deus. Porque daquela mulher adúltera, a todos os sacerdotes, e talvez o homem que deitou com aquela mulher estivesse lá com a pedra na mão, querendo ser o primeiro. Deixa eu dar logo uma pedrada bem na cabeça dela logo, para ela não falar nada para ninguém. Talvez ele estava ali com a pedra na mão, mas o único que poderia condenar aquela mulher ofereceu graça. Fala comigo assim: graça. Ele ofereceu graça. Vai, não peques mais. Eu fico pensando naquela mulher, irmãos, o coração dela, o olhar daquela mulher para Jesus, o coração daquela mulher com Jesus. Eu fico imaginando ela indo embora, indo para casa, para onde ela foi, a vida dela depois daquele episódio, porque ela havia recebido graça, gratidão. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Você adiantou uma página, suba uma página agora. Romanos 5.
versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A pergunta é: você se tornou pecador no momento em que você pecou? Ou você se tornou pecador no momento em que você nasceu? A pergunta é: você se tornou pecador por aquilo que você fez? Ou você se tornou pecador por aquilo que o seu pai, chamado Adão, fez? E aí, gente? Nós nos tornamos pecadores por causa do nosso próprio pecado? Ou nós nos tornamos pecadores por causa do pecado do nosso pai, Adão? E aí, gente? Pelos seus? Pelo de Adão? É confuso essas coisas, né, gente? Salmo 51. O Davi havia pecado com Betseba. Os irmãos lembram disso? 2 Samuel 11. O Salmo 51 é o salmo da reconciliação. E ele vai dizer algo para Deus: Deus, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O versículo 12 foi o primeiro que nós lemos, olha só. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Agora a pergunta, nós estamos falando sobre a graça.
Se eu não fiz nada para ser pecador, eu tenho um problema. Eu estou pagando pelo erro do outro. Seria um problema? Seria uma injustiça? O outro errou? Eu tenho que morrer? Eu nasci no pecado, debaixo de condenação? Fala comigo assim, a justiça de Deus. Só não seria injustiça por causa da justiça. Por um só homem entrou o pecado. Logo, eu não sou pecador pelo meu próprio pecado. Eu sou pecador por causa do pecado de Adão. Por um só homem entrou o pecado. Agora, se o pecado entrou no mundo por um só homem, a justificação entrou no mundo por um só homem. Se eu não fiz nada para ser declarado pecador, também não fiz nada para ser declarado justo. Porque a transgressão e a ofensa entrou por Adão no mundo, mas a graça e justificação entrou por Jesus Cristo. Isso é graça. Eu não fiz nada para ser pecador, também não fiz nada para ser justo. Graça de Deus. É por isso que o Evangelho é a justiça de Deus. 2 Coríntios 5. Corre lá. 2 Coríntios 5. Vocês estão comigo, irmãos? Versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso é forte demais, irmãos. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Fala comigo assim, eu sou. Fala, eu sou justiça de Deus. Você é justiça de Deus.
Você é em casa. Você é a justiça de Deus. Justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Aquele, qual o nome dele? Qual o nome dele? Que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por quem? Por você, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, graça. Olha o versículo 14 de 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Volte para Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos 5, versículo de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós, fala comigo assim, ainda. Fala ainda. O que seria esse ainda no português, irmãos? Será que Paulo está querendo dizer que esse ainda seria um verbo de ação contínua? Ainda, sendo nós ainda pecadores. Graça. Irmãos, olha a figura que Paulo está usando. Dificilmente alguém morreria por um bom. Imagina aquele tempo onde as pessoas eram sentenciadas à morte, forca, fogueira. Imagina alguém que leram a sentença dele, ele foi declarado culpado, ele foi declarado culpado. Então ele está indo para a morte que é justa pela lei. Só que no meio da plateia levanta alguém e fala assim: eu vou morrer no lugar dele. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está dizendo, ele vai ainda além. Ele fala assim: por um justo é difícil acontecer isso. Por um justo ninguém morreria, muito mais por um pecador, muito mais por um culpado. O Evangelho é a justiça de Deus, onde a nossa culpa, ela passou para Cristo. Sabe uma coisa que nós vamos receber, irmãos? Graça. Se você já leu a Bíblia toda, se não fez, faça. Se você torcer, parece heresia que eu vou dizer aqui agora, mas se você torcer a Bíblia, parece que sai sangue. Torce a Bíblia, sai sangue.
Você vai encontrar na Bíblia tantos homicídios, tanto pecado, tanto adultério, tanta traição, tanta morte, tanta guerra, tanto roubo, tanta prostituição, guerras e mais guerras, irmãos que exterminam a família por causa de reinos. Porque o papel da Bíblia não era mostrar o quanto o homem é bom. O papel da Bíblia era fazer exatamente o contrário, era mostrar o quanto o homem é mau. É por isso que Deus nunca escondeu na Bíblia os pecados das pessoas. Deus faz questão de mostrar. Deus faz questão de mostrar as mazelas do coração do homem, inclusive dos profetas, inclusive do homem segundo o coração dele, Davi. Se você ler a genealogia, uma hora eu vou pregar sobre isso, mas se você ler a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, você vai perceber que não fala o nome muito das mulheres lá. Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Quando chega em Davi, fala assim: Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Não precisava de falar dessa forma. Podia simplesmente falar assim: ó, Davi gerou Salomão, e continuasse a genealogia. Mas não, Deus faz questão de colocar: Davi gerou. Deus está mostrando para todo mundo, porque Deus nunca escondeu, porque a intenção de Deus não era mostrar o quanto o homem é capaz. A ideia de Deus é mostrar o quanto o homem é incapaz, e se ele é incapaz, ele não pode fazer por si próprio, ele precisa de fala comigo assim, Salvador. Um Salvador. Fique em pé, por favor. Um Salvador. Se nós entendermos graça, nós vamos oferecer graça para as pessoas. Se nós entendermos quem somos nós, qual é o nosso coração em Deus, nós vamos oferecer isso para as pessoas. A melhor coisa que tem é um evangelho de graça. Tem muito cristão carregando culpas. Isso é uma outra mensagem, deixa eu dar uma pincelada nisso aqui. Tem muito crente carregando culpas, carregando fardos de condenação, que deveria estar lá na cruz do Calvário. Irmãos, uma das coisas que mais me ajudou no Evangelho, que mais me ajuda no Evangelho até hoje, é entender graça de Deus. É entender graça de Deus. Eu conheço pessoas boas pessoas, e que elas nunca se acham capazes de servir a Deus na obra de Deus, porque elas confundem um senso de graça. Lembra que eu disse que é uma linha tênue? Existem pecados que vai desqualificar alguém para o serviço de Deus. Amém? Isso é claro, a Bíblia fala sobre isso. Mas tem pessoas que se condenam diante de coisas que a Bíblia não os condena. Um dia alguém falou para mim assim: pastor, quando eu estiver preparado eu vou batizar. Eu falei para ela: você vai batizar nunca. Nunca vai batizar. Nunca farei o seu batismo.
Porque ninguém está preparado para batizar. Pastor, quando eu estiver preparado eu vou aceitar Jesus. Vai nunca. Porque nunca estará preparado. Quem está entendendo isso aqui? Graça. Entenda a graça. E ofereça graça. Receba graça. E ofereça graça. Se eu não tivesse entendido graça, eu não estaria como ministro hoje. Quando meu pastor me chamou para ser um diácono, eu não me daria oportunidade para ser diácono hoje, naquela época. Não me daria. Diácono. Servia com fervor. O pastor mandava fazer uma coisa, eu ia correndo assim, literalmente. Corria no meio da igreja para pegar uma coisa. Pega agora no meu carro, dava a chave, eu ia correndo e voltava correndo. Mas se eu não entendesse graça, seria incapaz de eu servir a Deus. Incapaz. Porque muitas vezes o diabo vem e fala assim: você não pode fazer, que você faz isso, que você faz aquilo, que você é assim, que você é assado. E se a gente não entender a graça, a gente vai ficar carregando fardos que já devia estar lá na cruz. Eu não vim dizer que a graça é desculpa para pecar. Não vim dizer isso. Depois você continua lendo na sua casa Romanos 6 e o 7. Você vai ver que não é uma desculpa para pecar. Mas nós precisamos entender a graça de Deus. A graça que aceita, a graça que perdoa. É triste quando você encontra pessoas na igreja. Você pergunta assim: quanto salvo tem? Ela não levanta a mão. Mas não é porque ela está cansada, é porque no coração dela fala assim: será que eu sou salvo mesmo? Porque ela cometeu às vezes um deslize na vida, coisa simples. Porque ela às vezes brigou com alguém. O diabo vem e fala: tá vendo? Se você fosse salvo, você seria diferente. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Graça de Deus. Graça de Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos debaixo de graça. Nos ajude, Senhor. Viver pela graça sois salvos. Nos ajude, Senhor, a viver. Queremos sim fazer as obras, porque nós somos salvos para as obras. Mas nos ajude a entender que não existe mérito nosso na salvação. O Senhor não nos chama para ser juízes. O Senhor nunca entregou para nós o cargo de juiz. O Senhor nos entregou, Pai, de testemunhas. Testemunhas. O Senhor nunca nos deu a condição de julgar. O Senhor nos deu a condição de testemunhar. Nos ajude a receber graça. Nos ajude a liberar graça. Romanos capítulo 7, irmãos. Eu vou terminar com isso. O apóstolo Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Paulo está dizendo assim: eu quero fazer o bem, não consigo fazer o bem. O mal que eu não quero fazer, me pego fazendo o mal. Mas sabe como termina esse capítulo?
7. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe como começa o capítulo 8? Agora, pois, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não consigo fazer o bem que eu quero e faço o mal. Graças a Deus por Jesus Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há. Você não está debaixo de condenação. 1 João capítulo 2 versículo 1. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado. Sabe como esse advogado advoga a sua causa? Ele não precisa nem de falar muito. É só ele mostrar os cravos nas mãos. É só ele mostrar as cicatrizes. Está pago. O pecado entrou no mundo por Adão. Mas, Pai, Ele é justo. É justo, é. Olha aqui, Pai. Eu já paguei a conta dele. Graça. Graça de Deus. Graça para você e graça para os outros. Eu quero pedir para Deus perdão por todas as vezes que eu não ofereci graça para as pessoas. Eu quero pedir para Deus perdão por todas as vezes que eu fui impaciente com o próximo. Porque nós temos às vezes a tendência de ser paciente com a gente e impaciente com o outro. Nós condenamos às vezes a pessoa por aquilo que nós já fomos piores um dia, mas a graça que nos mudou é que fez tudo em nós. Receba graça e ofereça graça. Receba graça e libere graça. Receba graça e libere graça. Você na sua casa, receba graça e flua graça sobre as pessoas, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Que a graça, olha como nós terminamos um culto, gente. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que a graça de Deus, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Vá em paz. Deus te abençoe. Receba graça e ofereça graça em nome de Jesus. Fui ao